Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o professor Maurício Azevedo de Araújo. Ele é professor de Direito na Universidade Federal da Bahia, UFBA, e na Universidade Estadual da Bahia. E ele é membro do Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua e do Programa de Direito e Relações Raciais da UFBA. E é advogado popular. E o tema que eu vou tratar hoje aqui com o Maurício, a gente vai falar sobre o combate ao racismo e o patriarcado. E ele vai tratar também do epitemicídio. Ele vai explicar, inclusive, o que é o epitemicídio, aí um termo elaborado pelo nosso querido Boaventura de Souza Santos. Como vai você, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, João? Um prazer estar aqui na televisão, no programa Direito Achado na Rua. Eu acho essa iniciativa fantástica. Muito bom, prazer meu estar aqui com você, Maurício. Maurício, como a gente sempre começa aqui no programa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua inserção no grupo de estudo de Direitos Achado na Rua, como você chegou lá e o trabalho de pesquisa que você desenvolve assim, em linhas gerais. Pronto, ótimo. Eu conheci o Direito Achado na Rua num tempo de faculdade, né? Nos anos 90, principalmente a partir de 96, o Direito Achado na Rua era uma das referências para quem queria ter uma visão mais crítica do direito, né? Uma relação entre direito e justiça social. E tanto os trabalhos de Lira como os próprios trabalhos de professor Geraldo e as experiências do Direito Achado na Rua, ele virou uma referência. Aí a minha aproximação se deu maior ainda depois da faculdade, porque eu me tornei advogado popular, né? Eu fui da Associação da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador, fui da Comissão da Pastoral da Terra e depois da Associação de Advogados Trabalhadores Rurais da Bahia. E aí, dentro dessa atuação junto aos movimentos quilombolas, sem terra, indígenas, a aproximação se deu também na prática da advocacia popular. Aí, com a vontade de fazer mestrado, de procurar uma pós-graduação, aí eu saí da Bahia e fui fazer a seleção na UNB e entrei no mestrado e, ao mesmo tempo, entrei no grupo de Direito Achado na Rua. Já fui com essa perspectiva, com essa identidade, né? Porque o Direito Achado na Rua, eu sempre defendo essa tese, né? Ele serviu como um espaço de congregar, de convergir várias experiências, sujeitos, atores que atuavam na teoria crítica do direito e nos movimentos sociais como advogados, advogadas, e que tiveram no espaço do Direito Achado na Rua um espaço para refletir sobre sua prática e as práticas dos movimentos em relação ao direito. Então foi aí que eu adentrei nessa experiência do Direito Achado na Rua. Bom, quando você me mandou a sua mini bio, Maurício, você se referiu assim, professor da docilidade de direito. Fala um pouco sobre isso. Eu achei interessante esse termo aí que você usou da docilidade. Você quer dizer com isso, Maurício? Não, isso o que eu penso sempre com isso quando eu coloco essa questão, é que eu acho que a crítica, a postura crítica, tanto diante da política, da vida e do direito, ela pode ser acompanhada de uma certa docilidade, de uma certa abertura ao outro. Abertura ao outro sem a necessidade de que o outro siga alguma regra sua. Então, a docilidade no sentido de uma abertura, no sentido de que a gente pode fazer as transformações também trazendo elementos do afeto, da solidariedade, da identidade. E a vida é muito dura, né? As redes sociais estão transformando a vida muito dura. O ensino está se tornando árido também. E se a gente não trazer isso, a gente perde a perspectiva de construção de laços. Também tem a ver com a questão da manutenção de um horizonte que talvez nunca seja alcançado, mas serve como caminhos, né? Que
que serve como bússola para que a gente possa caminhar sempre, que é a questão da utopia. Muito bom. Maurício, vou trazer aqui o tema central da nossa conversa, só um minutinho aqui, deixa eu só buscar aqui a minha colinha. Nós vamos falar aqui com o Maurício sobre o combate ao racismo e ao patriarcado, a epistemologia jurídica afrodiaspórica e feminista. Maurício, um tema muito importante, né? Essa elaboração da questão do epistemicídio, né? E você poderia explicar um pouco sobre o que significa aqui para os nossos espectadores aqui do nosso programa, Direito Achado na Rua, pela TV 61, essa elaboração que é importante, né? E compreender aí que o nosso querido Boaventura de Souza Santos, né, esse processo de inviabilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental, né? O Ocidente, né, o eurocentrismo sempre tentou destruir, né, as contribuições culturais e sociais principalmente do povo negro na construção do nosso país. Maurício, mas você aprofunda, por favor, esse tema. Tranquilo. Vou até falar mais, pedir licença e desculpa, que eu vou falar mais do epistemicídio relacionado à questão racial, que é o que eu estou próximo, tanto na prática, na ação e na pesquisa, e também que eu acho que as mulheres elas falam mais das práticas feministas, mas tanto a questão racial quanto a questão feminista, elas foram significativas como dois pilares de uma crítica, que depois a gente vai falar daqui a pouco, uma crítica a alguns modelos englobantes, né, de compreensão, de luta, tal. Então, a questão racial e de gênero caminham muito próximos também. E o movimento de mulheres negras, por exemplo, é o grande exemplo. Talvez eu acho que a grande revolução vai ser feita pelo movimento de mulheres negras, que junta essas duas perspectivas. Quando a gente fala de epistemicídio, a gente está falando de todo um processo que se desenvolveu, tanto Boaventura de Souza Santos, no nosso caso aqui no Brasil, quem fez a sistematização a partir de Boaventura e articulando com outros autores foi a Sueli Carneiro, que é a grande referência teórica, militante no movimento negro, que tem o epistemicídio é uma das consequências dessa que hoje a gente denomina de colonialidade do poder, né? Dessa lógica que surgiu no processo de ascensão moderna, ascensão do eurocentrismo e do processo de colonização mesmo, né? Então, o epistemicídio é a afirmação de um modelo, de uma forma de pensar, de uma forma de viver, de um local, como se ele fosse universal e total, acompanhado de um processo de silenciamento, ou como Dussel fala, de encobrimento, ou até mesmo hoje a gente pode falar de morte, como Abdias do Nascimento sempre falava, morte cultural, genocídio cultural e social de outras formas de saber, de outros povos, de outras culturas, que não necessariamente a cultura eurocêntrica. Então, o epistemicídio ele possui várias vertentes, né? Ele tem a vertente do silenciamento, tem a vertente da negação do lugar. Por exemplo, quando você nega negros e negras e indígenas historicamente na universidade, é uma forma de epistemicídio. Mas quando entra as cotas e eles passam a adentrar na faculdade, surgem as outras formas de epistemicídio, no currículo, dos obstáculos para ocupar espaços de poder, de saber dentro da universidade. Então, o epistemicídio, além do silenciamento, ele constrói vários obstáculos para que o saber indígena, negro e outros saberes marginalizados do processo de conhecimento possam adentrar nesses espaços como a universidade e possam se desenvolver em par e passo com os outros saberes já dominantes. Então, o epistemicídio ele passa desde o não lugar para esses atores até também os obstáculos que são permanentes. Eu concordo com o Sueli Carneiro, o epistemicídio caminha com a mesma formação do racismo no Brasil.
de uma construção diária de obstáculos a outros saberes, a outras formas de expressão. Mas tem um colega meu da UFBA que tem um outro elemento que eu acho que faz parte do epistemicídio, que aí já não é tanto de Boaventura, nem Feri, que é o colega da área de letras, Henrique, aqui da UFBA, que ele chama de saque epistemológico. Porque, além do silenciamento, durante muito tempo, houve um saque dos saberes de populações indígenas, negras e outros grupos sociais, e transformado em saberes como se fosse um saber branco, um saber eurocêntrico, refletindo. Ou como a gente vê, esses sujeitos sempre foram enquanto objeto do saber, prioridade nas pesquisas, nas ciências sociais, no direito. Mas quando esse sujeito surge enquanto titular, sujeito do saber, aí causa um alvoroço, um desespero, um medo. Então, além desses elementos que eu falei anterior, do epistemicídio, o saque epistemológico também foi muito forte durante o processo. Você pegar as experiências e os saberes desses povos e transformar ele em uma linguagem ocidental e afirmar que essa produção foi de um sujeito ocidental e não uma usurpação, um saque desses saberes. Aí eu tento ampliar um pouco a noção de epistemicídio a partir disso também. Quando, Maurício, eles não conseguem fazer esse saque, né, de escancarar e se apropriar indebitamente desses saberes, eles tentam embranquecer quem os negros. Isso, Leandro, porque a chave que eles permitem de autorização em alguns espaços de produção de saber e de poder é o embranquecimento. É você se embranquecer para você poder acessar esses espaços, você reconhecido nesses espaços. Bem observado, Leandro. A Lei 10.639, Maurício, o não cumprimento dela, né, porque ela está aí, a gente vê que tem poucas iniciativas no cumprimento dela, é também uma forma de epistemicídio, né? Você falar um pouco sobre isso. Ela foi um processo de luta, né, do movimento negro, do movimento educacional negro, né, também indígena, né, de construção de novos saberes na formação. Só que a gente vê denúncias, eu recebo denúncias, como minha dissertação foi sobre intolerância religiosa, ou racismo religioso, porque eu prefiro essa palavra, em relação às religiões de matriz africana, até que a gente recebe denúncias de professores queimando os livros sobre ensino da África, uma campanha dos pais recusando que essas iniciativas sejam implementadas. Então, a não implementação da lei é um dos exemplos de epistemicídio, de desenvolvimento desse epistemicídio. A lei ela é fundamental para um processo lento, que não vai ser de uma hora para outra, de desconstrução dessas barreiras epistemicidas e do racismo mesmo, e trazendo para dentro do debate, desde o ensino fundamental, infantil, fundamental, outros olhares, outras formas de ver a vida, o mundo, outros saberes, né? Indígenas e negros. Eu acho que é fundamental, porque o processo, talvez essa lei vai ter muito mais eficácia do que qualquer condenação penal ou condenação que às vezes é importante em termos simbólicos, mas tem muito menos efeito do que o processo do objetivo que essa lei pretendeu e que pode alcançar. Por isso que ela é tão deslegitimada. Exatamente, Maurício, eu concordo plenamente. Eu acho que lutar pela aplicação dessa lei, eu acho que é assim, uma grande luta dos movimentos negros e de quem deseja, de fato, uma justiça nesse nosso país e uma boa educação. Mas, pegando um pouco mais sobre a lei, e você traz uma denúncia séria, né, sobre essa queima de livros, prática nazista, né, de queima de livros. Maurício, qual é o papel, né, do fundamentalismo religioso? Não quero aqui especificar esse fundamentalismo, mas todos nós sabemos qual é, nessas práticas aí que você mencionou, porque a reação, eu faço muita palestra em escolas e a gente percebe que a reação dentro da comunidade escolar, dentro da escola, com professores retrógrados, né?
professores que pertencem a religiões fundamentalistas e fora da comunidade, né, é muito forte, é muito forte. Fala um pouco sobre isso, né, porque esse atraso, aí não querendo alongar muito na premissa para provocar a sua abordagem, porque esse atraso que a gente vive, nesse ponto que a gente está abordando aqui, mas do ponto de vista político, né, da guerra cultural, enfim, que a gente vive no nosso país, tá muito enraizado nessa questão do fundamentalismo religioso, né? Isso. O fundamento, as religiões fundamentalistas, que a gente também não pode generalizar, né? Dentro do campo, por exemplo, evangélico, é um campo muito diverso. E algumas expressões que foi um campo onde surgiu também o debate sobre tolerância religiosa na modernidade. Mas a gente está vendo as expressões, como o João coloca, do fundamentalismo religioso, né? Que essas expressões religiosas fundamentalistas já surgiram já surgiram a partir de uma lógica da guerra religiosa também aqui no Brasil, de disputa também de um espaço de uma população pobre, negra, e de disputa e de guerra contra as religiões e qualquer expressão de matriz africana. Isso hoje é um problema seríssimo no país, porque esses grupos possuem um poder político hoje forte, possuem estrutura empresarial, econômica forte, e, ao mesmo tempo, mantém uma lógica de perseguição, de guerra, né? Frente às religiões de matriz africana. A gente hoje, eu estudei isso há 15 anos no mestrado, ainda acompanho como advogado, como membro da religião, né? A gente conseguiu a primeira condenação de dano moral, que depois se transformou no Dia contra a Intolerância, com o famoso caso da Universal contra a Mãe Gilda, né? Eu fui advogado desse processo. Então, o que a gente percebe são dois elementos. Em primeiro lugar, aí dá para identificar o racismo, essas expressões religiosas fundamentalistas ativam o racismo religioso que foi construído muito antes dela surgir. Porque, por exemplo, antigamente essas religiões africanas ou de matriz africana sofreram um processo duro de perseguição no Brasil. Desde o final do século XIX, com deportação de africanos livres, depois na República, no Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil onde tinha manifestação, houve uma articulação entre imprensa, polícia e Estado na perseguição mesmo a esses terreiros, né, que sempre souberam resistir e reconstruir. Por isso que eu acho que eles, os quilombos, são os antepassados da luta política do movimento negro, conseguiram manter isso, mas sofreram um processo de perseguição até metade do século XX, até a década de 50, até a segunda metade do governo Getúlio Vargas, praticamente, houve esse processo. Mas a liberdade total dessas religiões só foi e na Bahia elas ainda tinham que se registrar seus toques, suas festas, na delegacia. E no Maranhão até 88. Então, qual é a tese? É que o racismo religioso sempre teve presente tanto na sociedade quanto do Estado, um racismo institucional religioso. O que é que a gente vê com essas novas expressões fundamentalistas? Elas são a nova roupagem contemporânea de expressão desse racismo religioso a partir de um ataque direto, frontal às religiões de matriz africana. Eu presenciei ataque de jogar ácido em filhos de santo, de invadir terreiros, de difamar. E o grande símbolo disso, talvez, seja toda uma construção de um ideário deformador, típico do epistemicídio também, do imaginário religioso dessas religiões de matriz africana, transformando elas como diabo, como tal, quando nem diabo existe. Exu é o grande símbolo desse racismo. Transformar um orixá importante, que é um orixá da comunicação central, como o diabo e como um grande elemento que aparece nos programas de televisão dessas religiões, que aparece nos ataques, transformar um deus, um orixá,
fundamental para a religião em algo que não existe nem na cosmovisão das religiões de matriz africana, que é essa questão do diabo. Exu, antes de ser diabo, Exu é alegria, é força, é comunicação, é vitalidade. Então, há um processo, esse processo de intolerância, que eu prefiro chamar de racismo, de racismo religioso, porque intolerância pressupõe que tem uma superior que tolera os diferentes. Eu prefiro que o que a gente vê é um racismo religioso. Esse racismo religioso ele se expressa hoje de forma radical nessa guerra religiosa que essas religiões implementam contra todas as expressões. Hoje, o auge disso talvez seja a junção entre o crime e a religião, hoje no Rio de Janeiro, e o processo dos traficantes e a proibição de qualquer uso de qualquer indumentária que lembre as religiões de matriz africanas. E, além disso, a destruição física dos terreiros. Eu acho que aí chegou no ponto máximo, que é, como a gente pode dizer, um caso exemplar de junção entre violência e racismo religioso. Porque aí é um problema também central para o Brasil. Porque aí também, né, Maurício, a gente precisa denunciar, e eu vou falar sobre isso, porque aí também essas religiões fundamentalistas elas estão servindo a esse tráfico como lavagem de dinheiro. Essa é a grande questão, essa é a grande denúncia que tem que ser feita. Um está servindo ao outro. Né? Então, assim, essa é a grande denúncia. Desculpa fazer essa denúncia aqui no seu programa, até porque eu abraço a sua docilidade, que eu acho que é importante, mas a gente tem que falar sobre isso. Né? Eles servem a isso, é isso que servem essa aliança desses fundamentalistas, dessas religiões picaretas, né? Que usam Cristo, que usam Deus para ganhar dinheiro do povo e agora faz uma aliança com o crime organizado nesse sentido. Mas, Maurício, vamos voltar aqui, né? Porque a gente empolga, né? Não há docilidade que aguente o sofrimento que o povo negro passa. Essa questão aí que eu gostei muito quando você menciona que não é que essa coisa da intolerância, a gente fala muito da intolerância, né? A palavra é racismo mesmo, é racismo. E tudo isso vem dessa herança escravocrata. Você está trabalhando isso aí, né? Que o racismo vem da herança escravocrata e que tudo que está relacionado a negro é ruim, é do demônio, é do diabo, né? Isso mesmo. E isso é uma das grandes expressões, tanto porque o racismo ele atinge na hierarquização social, na hierarquização de cultura, de valores, de negação do outro, né? E também de classificação do o que é negativo, o que é ruim, está muito voltada aos negros e negras, né? Isso é estrutural, é comum. Quando perguntam, Maurício, você ainda é marxista? Não, eu sou fanoniano. Porque Fanon conseguiu ver isso, essa construção desse racismo que não parte só da parte dos elementos subjetivos, psíquicos, dos elementos culturais, né, de toda essa construção. E aí, quando você fala de docilidade, aí eu estou mais também. A docilidade não impede o que Fanon fala, né? É uma violência permanente. Em alguns momentos, para o combate, tem que ter uma reação à altura da violência. E a gente tem que dar um basta nisso, entendeu? Se a gente vê 40 jovens negros sendo mortos toda semana no Brasil, a gente não dá para combater isso só com docilidade, tem que combater com reação ativa. Por isso que Fanon diz que, às vezes, a luta anticolonial também usa da violência legítima, dos que sofrem essa violência. Sem negar que isso é importante. Eu acho que por isso que eu acho que o direito a achar na rua é fundamental para alguns elementos. Ele abre o olhar do direito, da política, para a rua, né? Para a democracia, para o espaço público. Então, ele se abre e ele percebe que é nesse espaço que talvez sempre ocorreu, houve sempre resistências de forma de construção de outra forma pela população negra, né? Essa construção dessa população negra escravizada só e reificada não existe, porque houve malês, houve muita organização para a luta pela liberdade, depois por direitos, depois tivemos Frente Negra, Teatro Experimental do Negro, depois Movimento Negro Contemporâneo, MNU e outros
do movimento, então sempre houve a reação a essa altura. E essa reação que possibilitou que nós estivéssemos hoje desnudando esse mito da tolerância, da harmonia que a democracia racial trouxe no Brasil, e estabelecendo que a gente vive uma violência racial no Brasil e precisa de um grito maior, um grito também no mesmo nível para poder romper com essa violência. Então, alguns companheiros que lutam na questão do genocídio da população negra, eu não vou pedir a eles docilidade, quem convive com a necropolítica permanente, né? Seja na morte dos jovens, seja no encarceramento em massa. Então, o racismo ele é muito violento nesse processo. Como ele é violento no racismo religioso, como ele é violento no racismo ambiental, seja das populações negras, seja das populações indígenas, como a gente viu nas grandes obras do norte do país, né? Que os grandes empreendimentos que foram verdadeiros genocídios também contra a população indígena. Aí é nesse ponto que eu acho que o direito achado na rua dá o olhar deles. Existe a violência, o racismo, mas existe a reação, a resistência, a construção de direitos a partir dessa reação que surgiu a lei de ensino da África e do ensino dos povos indígenas, que pautamos as cotas, que estamos denunciando o genocídio negro, porque existe um projeto de morte sobre a população negra, em todos os sentidos, tanto a morte física quanto a morte simbólica e também epistêmica, né? Exato. Exatamente, né? A morte, a eliminação física de nós negros faz parte desse epistemicídio, né? Maurício, infelizmente nosso tempo aqui está finalizando dentro do que nós delimitamos, mas eu vou deixar aí para as suas considerações finais. Obrigado, João, pelo convite, pela presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que saiu tão fluido que acabou, né, o tempo, e desculpe que eu converso muitas vezes, né? Mas eu queria dizer que essa iniciativa do direito achado na rua, o que eu sempre estou defendendo em alguns momentos é que o direito achado na rua é um espaço que ele consegue permitir a criação de espaços para novas potências, novos sujeitos poderem construir novos saberes, rompendo com esse epistemicídio. Como quando a figura da rua, enquanto metáfora, ela tira o lugar do saber, do poder, das grandes esferas estabelecidas, institucionais, do Estado, dos poderes constituídos, das famílias oligarcas estabelecidas, e traz para o seio da disputa da rua. E na rua tem o vendedor, na rua tem um policial, na rua tem todos os grupos sociais. E aí é dentro dessa perspectiva que o direito achado na rua, eu acho que ele se simboliza como um espaço de escuta e de tradução das demandas e das lutas dos movimentos sociais, no nosso caso mais próximo, esse movimento indígena, negro, movimento de mulheres, movimento de trabalhadores. O direito achado na rua traduz isso para um debate no campo da teoria e da prática do direito. Então, quando a gente faz um programa discutindo racismo religioso, epistemicídio, genocídio, a gente está nos permitindo, num programa de televisão, trazer debates que, durante 100 anos, ficaram interditados na esfera pública brasileira. Então, a importância do programa e do próprio direito, da existência do direito achado na rua, é ser esse espaço de tradução, de diálogo e de trazer essas demandas para dentro da universidade e trazer as experiências da universidade para a população também. Não se encastelar na universidade. Obrigado, viu, João?
Maurício, eu que agradeço você, cara. Que emoção falar contigo, né? E você tocou num ponto importante, não se encastelar dentro das universidades, porque, de certa forma, houve um avanço muito grande dentro do negro na universidade, mas ele acabou se encastelando e também se conduzindo muito do ponto de vista de classe, né? Eu sempre gosto de trabalhar essa crítica do ponto de vista pequeno burguês, né? Não vai lá para a sua origem novamente e faz o combate, né? Trazendo todo o seu conhecimento, não é isso, Maurício? E se embranquece, né? Às vezes é uma forma de Exato. embranquecimento. Ou aquela música que Dorival cantava muito, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Temos que Exatamente. aprender a ler para ensinar nossos camaradas, nossos irmãos e irmãs, dialogar. Exatamente. E eles nos ensinarem também na universidade. Muito bom, Maurício. Muito obrigado, meu irmão. Vamos voltar em outro Exatamente. momento para a gente tratar desse Tranquilo. e de outros temas. E você que nos acompanhou aqui pelo nosso programa aqui, o Direito Achado na Rua pela TV Miau, agradeço muito a sua audiência e a gente volta na semana que vem.